Como ficam os filhos de casais divorciados e o desenvolvimento de crianças que perderam o pai? Garantir a presença masculina na vida infantil pode ser um grande desafio. Mesmo que o casal esteja junto, muitas vezes o pai não se faz tão presente no cotidiano da criança. E para falar sobre o papel do pai é que eu converso agora com a psicóloga e psicanalista Maíra Favalli. Qual é o papel que essa figura faz nesse processo de desenvolvimento do ser, nessa criança que está aí se desenvolvendo para ganhar o mundo? Oi, Michele. Primeiro, eu agradeço o convite por estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre isso. Bom, a figura paterna, né, vou falar aqui de uma função paterna, né, que acho que fica melhor para dizer, né, sobre isso. Ela é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, porque o pai ele vai fazer parte de uma experiência constitutiva da criança. Então, antes a criança, né, estava muito ligado à mãe, né, numa relação bebê e mãe, né, dessa função materna. E o pai ele vai entrar com uma figura de organização disso para além da família. Ele vai fazer essa inserção social. Então, o pai ele tem essa figura de uma representação da lei, de algo que organiza, né? Então, ele vai levar essa criança ao entendimento desse lugar, de uma lei, para que essa criança consiga se relacionar no social. Saia desse lugar da família, né, que é algo que é muito importante para a criança, né, nos primeiros anos, mas conforme ela vai crescendo, vai interagindo, vai entendendo melhor esse mundo externo, o pai ele vai fazer justamente esse papel de mostrar para a criança o que está para além dessa família. Então, ele vai mostrar para a criança um fator moralizador, podemos assim dizer, de que esse social é importante. Então, ele vai mostrar para a criança esse papel social e vai inserir essa criança para além da família. E isso é muito importante para a criança conseguir desvincular do que é familiar e começar a se relacionar no social. Então, o pai, nesse momento, é muito importante para isso. E, Maíra, quando a gente pensa numa fase que essa figura ela acaba sendo mais importante, não sei se é essa palavra que eu usaria, mas que ela acaba sendo mais relevante para essa construção de entender a vida além da família, de entender essas relações sociais. Isso acontece nos primeiros anos de vida ou essa é uma construção que vai para além da infância? Uhum. Tem uma fase da criança que isso é muito significativo, que é por volta dos 5 anos, 4, 5 anos até os 6 anos, que a gente fala aí no desenvolvimento da criança, que é uma fase que ela começa a entender melhor, né, um lugar para além da mãe, né, começa a interagir mais, e aí nesse momento, o pai é muito importante. Então, a gente pode dizer que mais ou menos nessa fase dos 4, 5, 6 anos, é ali que o pai se coloca para fazer essa ponte aí da criança para o social. Quando você fala o pai se coloca, o pai faz essa ponte, como que esse pai deve se portar nesse período? Porque a gente tem, por exemplo, casos de casais que se separam, a gente tem casos de crianças que ficam órfãs, a gente tem casos de que o pai está ali, os pais estão juntos, né? Mas esse pai não é tão presente na criação dessa criança. Então, eu queria que você dissesse para a gente como seria esse colocar-se, né? Por exemplo, né? Porque assim, quando a gente fala de função paterna, não necessariamente é do homem, mas alguém que faz uma figura ali de pai. Então, o se colocar do pai é pôr limites,
é de falar não, não pode, de mostrar, faça dessa maneira, não faça de outra, né? Então, é algo que diz sobre isso, né? Não necessariamente o pai, mas alguém que represente essa função paterna, seja uma professora ou, enfim, né, qualquer outra pessoa ali, mas que vai falar esse não. Acho que isso é muito importante, vai pôr esses limites para a criança do que ela pode, o que não pode fazer. Então, o se colocar é justamente nesse sentido de falar, bom, daqui em diante existem algumas leis, algumas regras que são importantes serem seguidas para se viver socialmente. Então, o pai ou a função vai entrar aí e vai colocar esse não, né, desse impedir ali de fazer alguma coisa que antes era permitido, podemos assim dizer, mas agora não mais. E Maíra, qual é o problema que a gente tem quando essa figura paterna ou essa figura que impõe limites, que explica as regras para se viver em sociedade, ela não está presente na formação dessa criança? Uhum. Aí nós temos uma série de complicações, podemos falar assim, porque a criança ela não consegue entender dos limites se se faz aquilo que se quer fazer. E aí começa como posso dizer? Ela começa a fazer coisas, né? Por exemplo, crianças que fazem muitas birras, né? Que não obedece, que quer fazer ali, né, do jeito que ela quer, não respeitando o outro, não respeitando o tempo do outro. Então, assim, nós começamos a perceber isso no comportamento das crianças, né? De uma falta de limites. Então, se escuta muito, meu filho não obedece, meu filho, né, faz uma bagunça e não quer arrumar, falo para ele. Então, veja, isso é uma falta de limite, né, que não foi inserida ali, né, não foi dito esse não, não é dessa forma, é de outra maneira. Então, isso ele vai impactar, né, lá para a vida adulta. Por exemplo, né, no trabalho. Eu não sei, eu faço as coisas e não sei dizer não, por exemplo, não sei impor limites, trabalho, né, essas pessoas, né, workaholics, por exemplo, trabalha, porque não sabe dizer não, porque esse não é só um não para o outro, é um não para si mesmo, né, de pôr esses limites para si mesmo. Então, isso lá na infância começa a reverberar para a vida adulta, e aí tem uma série de questões ou de sofrimento aí que aparece. E que a gente pode ter nesse processo de não conseguir respeitar o seu próprio limite, o desenvolvimento de doenças emocionais, por exemplo, né? Sim, a ansiedade, né? Crises de pânico, por exemplo, até mesmo a depressão, que é algo que está aí, principalmente da questão do trabalho, né? Se escuta muito, principalmente por conta da pandemia, que o pessoal está em home office, o burnout, que é esse pico de estresse, porque a pessoa não se coloca limites, né? Não fala, bom, eu posso ir até aqui, depois daqui né, não dou conta mais. Então, veja, são transtornos mentais, né, que aparecem aí na vida adulta, que trazem um grande sofrimento para o sujeito. E, Maíra, você falou um pouquinho sobre exercer a figura paterna, não precisa ser necessariamente um homem, não precisa ser também necessariamente o pai. A gente pode ter, você citou a professora, né? Por exemplo, a mãe, ela tem condições também de fazer esse papel? Quando, por exemplo, a gente tem uma mãe que cria uma criança sozinha, ou isso pode ficar meio confuso na cabeça da criança e ela precisa de uma segunda pessoa que faça esse papel? Não, pode ser a mãe, sim, né? A mãe pode estabelecer esses limites, essas colocações, pode ser sim, porque às vezes o que acontece, né? Uma mãe,
né, que trabalha. Às vezes é o trabalho que põe esse limite. Não vou poder fazer isso porque eu preciso trabalhar, né? Não tem uma pessoa, mas tem um terceiro elemento ali que entra e faz esse papel. Então, sim, pode ser, né, essas mães solos, né, que trabalham, que fazem outras coisas, né? Sim, entra aí dessa maneira. Não precisa ser uma pessoa, mas pode ser um outro elemento que atravessa essa relação, né, da mãe, da função materna, né, da figura materna e a criança, e põe esse limite que é tão importante. Maíra, agora falando um pouquinho mais desse ser pai, porque em gerações passadas a gente tinha uma construção do que fosse esse ser pai, né? Ou essa figura de energia masculina que faz essa imposição de limites. Hoje, com o passar do tempo, a gente vem observando uma transformação de como esses pais ou essas figuras que exercem a paternidade, elas se manifestam, elas se comportam. O que isso representa para a gente, né? No fundo, esse papel continua sendo o mesmo, mas de uma maneira mais maleável, assim, digamos, ou mudou alguma coisa nesse processo? Eu acho que uma mudança houve, assim, né? Acho que de uma importância do pai, sem ser um pai provedor que só trabalha e vem para casa, né? E tem o dinheiro ali que traz o dinheiro, né? Que acho que isso ficava muito claro antigamente, né? Que o pai era o pai que ia trabalhar e voltava. Eu acho que os homens, né? As figuras paternas aí, hoje em dia pensam um pouco mais o quanto é importante no crescimento da criança essa presença, né? De que participa, de que, né, leva para a escola, que conversa, que fala de sentimentos, que fale de emoções, porque antes isso ficava muito ligada à mãe e o pai, né? Era aquela pessoa que era racional, fria, que não esboçava sentimentos. Isso está mudando e isso é algo importante para entendermos que somos sujeitos, não é que mãe é assim, né, e pai é de tal maneira. Eu acho que isso dá uma representação muito significativa para a criança, de ver o pai ali participando e também colocando suas emoções, conversando com a criança, né? Mas de uma forma mais participativa mesmo, porque acho que antes ficava muito engessado nessa questão. O pai trabalhava e voltava para casa e era isso. E hoje não mais, né? O pai ele tem uma nova função aí, né? Do relacionário, de um envolvimento com a criança que é importante aí. A gente está falando dos ganhos da criança, né, nessa participação mais ativa dessa figura paterna. Mas qual é o ganho inverso, Maíra? Qual é o ganho para esse sujeito que é pai ou para essa figura que exerce essa função paterna, né? Uhum. Acho que é muito importante, né? De você participar ali com o seu filho da construção dele, né? Como pessoa, daquilo que ele vai se tornar, de aprender com ele também. Às vezes fica que, bom, só a criança que aprende com os adultos e não é bem assim, né? A criança também nos põe para pensar, nos põe para pensar de próprias questões, nos desafia. Eu acho que isso é muito importante, né, para os adultos também, né, de ganhos, de olhar para essa pessoa, né, para esse filho e ver o quanto ele, né, contribuiu para o crescimento, contribuiu para essa criança aprender a fazer as coisas, né, assim, você vê, por exemplo, né,
quando a criança pratica um esporte, por exemplo, né, e o pai foi lá, levou para o treino de futebol e tudo mais, e aí esse pai vê o quanto a contribuição dele é importante para o crescimento dessa criança, seja por tomar gosto para alguma coisa, seja para se relacionar, né? Eu acho que isso é importante para o sujeito aí, né? Para o sujeito adulto, né? De Também é ver o uma quanto. construção, né? Sim, exato, né? Porque não é que nós crescemos e paramos, né, de se desenvolver. Acho que isso nós vamos nos tornando ao longo do tempo, né? Pessoas melhores, com outras formas de pensamento, se relacionando de outra maneira. E acho que o pai, né, ao presenciar isso, né, é importante para ele também. Acho que até referenda um sentir-se capaz, né? Uhum. Sim, justamente, né? Porque sempre fica tanto, a gente se escuta da mãe mais isso, né? Mas também se escuta do pai. Será que eu vou conseguir, né? Educar meu filho? Será que eu vou ser um bom pai, né? Esse questionamento está para além da mãe, né? Também os homens aí, né? Vamos colocar, também se perguntam se vão ser um bom pai. Acho que é isso, né? É de que o que eu posso passar para o meu filho para a formação de caráter dele. Né? Acho que isso é um ponto muito importante e acho que vem nos questionamentos dos pais. Né? Como é que eu posso ter um tempo de qualidade também para o meu filho? Né? Então, isso é algo que se escuta na clínica, que às vezes fica muito voltado para a mãe, mas os pais também fazem isso. Mas você veja, né, disso que você falando como é que era antigamente, que você tinha comentado. Antigamente não se tinha muitas notícias porque o pai não atuava, né, tão próximo na educação da criança, né, na educação assim, do dia a dia, de ir lá, de levar para o médico, de levar para o psicólogo, de acompanhar. E hoje isso está mudando. Os pais estão muito mais participativos, né? E isso é importante, porque a escuta, né, desse pai na clínica, por exemplo, é importante para entender como é que está o crescimento dessa criança, né? Assim como esses pais, quando buscam ajuda e fazem esse questionamento, será que eu vou ser um bom pai? Também é importante, né, para ele entender que, bom, não vai ser um pai perfeito, mas vai ser um pai suficientemente bom, que vai dar conta ali, né, de cuidar do seu filho. Maíra, a gente está aqui falando justamente no Dia dos Pais. Existe alguma dica que você possa dar para quem está nos assistindo, que exerce essa figura paterna, do que é possível fazer da melhor maneira possível, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento que seja bacana dessa criança que está sob a tutela desse pai? Uhum. Acho que o importante é ter um diálogo aberto com a criança. Um diálogo aberto no sentido assim, escuta o que ela tem para dizer, né? Converse com ela, né? Tente entender aquilo que ela fala, aquilo que ela sente, aquilo que ela está trazendo. Porque às vezes também fica muito fixado no de que a criança tem que obedecer a qualquer custo. E não é dessa forma que acontece, né? Acho que a escuta, né, de entender essa criança, de falar, dialogar com essa criança, e isso assim, não é dialogar, não, olha, não pode fazer isso por conta de tal coisa. Acho que isso é muito importante, né, para a constituição dessa criança, de abrir um lugar de fala para ela também. A gente volta já, não saia daí.